sucesso de uma empresa familiar, na maioria das vezes, é construído ao longo de décadas de muito trabalho árduo e dedicação. Mas garantir que esse legado seja preservado ao longo do tempo não é tarefa fácil. E por isso que pensar a sucessão desde cedo é muito importante. Afinal, como preparar os herdeiros para fazer uma boa gestão do negócio e garantir a longevidade da empresa? Esse é o assunto do nosso 5º episódio do podcast da Barufaldi Advogados. Então, se você tem uma família empresária, uma empresa familiar, fica aqui conosco. E não se esquece, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para continuar acompanhando todos os nossos vídeos em primeira mão. Então, para falar sobre esse assunto conosco hoje, a gente está recebendo aqui o Dr. Alexandre Barufaldi, o Dr. Leonardo Ramos, que são advogados da Barufaldi. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. É uma felicidade estar aqui. Doutor Alexandre, vamos conversar falando sobre sucessão, né? Sucessão em famílias empresárias. Inclusive, os 2 artigos eu não tinha comentado no início, mas estão aqui nesse livro, Estudos de Direito para Famílias Empresárias, que foi um livro lançado esse ano, em alusão, em homenagem aos 50 anos do escritório. E o artigo do Dr. Alexandre fala justamente sobre isso, sobre sucessão nas famílias empresárias. Então, queria começar lhe perguntando qual que é a importância de se planejar, de começar a se pensar nessa sucessão familiar desde cedo, doutor. A importância, Luiz, de pensar e montar a sucessão, ela é fundamental, ela é essencial dentro do projeto. Qual é a ideia de futuro? Como se dará esse futuro? Qual é o tipo de formação que há necessidade de ser desenvolvida em quem vem depois, nos sucessores, nos descendentes? Como examinar o perfil de cada pessoa e capacitá-la para exercer a administração, a gestão daquele patrimônio que foi construído e muitas vezes está na atividade empresarial. Então, eu gosto sempre de pensar que quanto antes os pais visualizarem, quanto antes as famílias dialogarem sobre o futuro, sobre a carreira, sobre a forma de se estruturarem em busca de uma autorrealização individual e para o próprio sistema familiar, maior é a probabilidade de uma transferência de valores, de princípios, de cultura, de visão entre os membros daquela família. E isso provoca harmonia, provoca coesão, provoca união, provoca entendimento. A base de toda a sucessão familiar, na base dela, encontra-se a consciência da vida, a consciência do outro, a consciência do vínculo e o conhecimento que permite a operação das relações, das atividades e a gestão do próprio patrimônio. Então, qual seria o momento ideal de se começar a pensar na sucessão, doutor? O momento tem que olhar em fases. A sucessão começa efetivamente quando o filho nasce, com a transmissão do afeto, com a transmissão do acolhimento, com o sentimento de pertencimento, com a transferência de maneiras de se relacionar, valores e princípios. Depois, tem a fase que vai até o término da faculdade. Esse período é um período já onde a ênfase está na transferência do senso de autorresponsabilidade, autocomprometimento, de assumir as decisões, os resultados de suas decisões, de exercer um protagonismo maior, a capacidade de formar a ideia, o pensamento dentro do curso, dentro da área de estudos. Após o término, avança-se na formação, mas aí, normalmente, os filhos já estão integrados ou estão em processo de integração com a atividade da família. E essa fase é a fase que eu diria mais complexa, porque é uma fase que envolve uma série de questões práticas, objetivas do cotidiano, que demandam um alinhamento, que demandam uma conversa, um diálogo, uma estratégia para que o processo consiga transcorrer com naturalidade, de forma orgânica. Ou seja, são várias as fases. Agora, o que fica também de lição é que não dá para deixar para o final, lá para o final da vida, quando tudo já é mais difícil. O importante é começar desde cedo a se pensar nisso, né, doutor? Com certeza. Tu imagina, Luiz, que eu poderia desejar ter um fruto de uma árvore. De onde vem esse fruto? Ele vem de si próprio
ou ele vem do fortalecimento das raízes, do desenvolvimento do caule, de toda a nutrição, de todo o acompanhamento para gerar esse fruto. A ideia de que um profissional, filho ou não, vai estar pronto numa determinada idade, por si só, é uma ideia equivocada. A formação é que vai dar o resultado. Então, eu gosto sempre de pontuar que, ao invés do jovem, do profissional, do descendente, do possível sucessor, ou do herdeiro, que pode exercer outros papéis dentro da sociedade, ao invés de se preocupar tanto com alguma conquista ou com algum resultado, muitas vezes econômico, ou com cargo, ou com uma competência, com uma função dentro da empresa, ele deveria cuidar muito da sua formação. O que é necessário? Onde estão quais são as capacidades que eu deveria observar e desenvolver em mim? E essas capacidades, elas têm naturezas distintas. A natureza de base, a natureza de formação é a capacidade emocional, a capacidade de relacionar-se, a capacidade de sentir-se bem dentro de si, a capacidade de dialogar-se consigo, de entender-se, de conhecer-se e, a partir daí, expressar, comunicar nos vínculos quem é a pessoa. E a outra capacidade, um outro eixo de capacidades muito importante, é o eixo da capacidade técnica, da capacidade operacional, da capacidade de um pensamento integrado, sistêmico dentro da atividade, que permite essa pessoa não só exercer uma função, uma competência, mas também posicionar-se como uma liderança, como uma referência, como uma fonte de inspiração e fortalecimento dentro da atividade empresarial, para os familiares, para os funcionários, para o mercado e assim por diante. Representante de uma cultura, representante de um legado, representante de uma história. Isso exige um entendimento, exige uma compreensão e muitas vezes exige humildade para rever, ressignificar pensamentos que fizeram sentido naquelas fases anteriores do seu desenvolvimento, mas que agora deveriam ser atualizadas. Que interessante, doutor, trazer também esse outro ponto de vista, porque a gente fala muito pensando no dono do negócio, né, do fundador da empresa, mas também os filhos, os herdeiros, eles precisam também se preparar para isso e não pensar só lá na frente, no dia que vão assumir, mas se construir um caminho, e daí tem várias skills, né, que não é só o conhecimento técnico. Esse processo, quanto mais longo e quanto maior o volume de convivência entre quem construiu a empresa ou construiu o patrimônio e aquele que irá sucedê-lo, como eu disse, na parte executiva ou como proprietário do patrimônio, quanto mais leal, sincera, harmônica for a transferência da experiência, do conhecimento, dos vínculos entre essas pessoas, a tendência é de que se tenha uma absorção maior do que veio. Essa absorção converte-se em base, e com uma base mais sólida, mais ampla, mais estável, permite a pessoa ter também uma visão do horizonte mais clara, mais delineada, a partir em harmonia com o conteúdo daquela base. Perfeito. Vamos fazer um exercício aqui, a gente até estava falando nos bastidores, né? Faz de conta que eu aqui, Luíse, sou uma cliente que estou querendo transferir o meu patrimônio para os meus filhos, né? Então, quais seriam os caminhos? Faz de conta que eu sou realmente uma cliente, né? Quais são os caminhos, o que o direito hoje oferece, quais são os mecanismos jurídicos que se tem para conseguir, de fato, transferir esse patrimônio, doutor? Olha, com relação... Nós temos que olhar um sistema um pouco maior para situar onde está o patrimônio. Então, nós temos a questão da administração da atividade empresarial, da administração da empresa, todos os cargos, toda a estrutura de governança que foi construída, que foi desenvolvida, quais são os fundamentos dessa estrutura, como se dá a dinâmica dessa estrutura de governança
no dia a dia. E aqui nós estamos falando da possibilidade de um conselho de administração, num conselho consultivo, num conselho de sócios. Estamos falando da possibilidade da constituição de comitês, de assessoramento de profissionais externos focados, por exemplo, em desenvolvimento de carreira, em desenvolvimento profissional, em avaliações, na capacitação e na vinculação disso com promoções e remuneração, que é um tema muito sensível dentro das empresas familiares, sobretudo naquelas onde há mais de uma pessoa da mesma geração, como irmãos, primos e assim por diante. Esse é um eixo. Um outro eixo que a doutrina trabalha e que a nossa prática também contempla é o eixo dos relacionamentos e das individualidades. Quais são as vocações, quais são os perfis, quais são os horizontes dessas pessoas, o que elas gostariam como gostariam de participar da atividade. Gostariam de participar como uma conselheira de administração, gostaria de participar apenas como acionista, gostaria de participar de um cargo de liderança, de um cargo de gestão. São perfis, são vocações, são necessidades, demandas que devem ser meditadas e moduladas dentro desse sistema. E aqui algumas famílias optam, inclusive, por constituir conselhos de família, aonde pode ser convidado a participar profissionais, tanto na parte da administração financeira, quanto na parte de desenvolvimento psicológico dos filhos, dos adolescentes, já preparando, já encaminhando aqueles jovens por uma visão do contexto onde eles se encontram, do contexto empresarial que eles se encontram, não necessariamente direcionando-os para a empresa, para os negócios da família, mas sim habilitando-os a exercer seu potencial, a exercer sua vocação num caminho que eu considero bem importante de ser pensado, que é o caminho da autorrealização, da realização do ser, independente de estar vinculado ou não com o dia a dia da empresa. Então, uma grande empresa, por exemplo, pode haver na família algum médico, algum dentista, algum advogado, algum músico, algum artista, que não necessariamente terá que se desvincular do sistema familiar ou da atividade empresarial para exercer essa atividade, mas sim se deverá pensar e montar uma estratégia de como ele se beneficia, como ele fortalece, como ele é um fator integrador e, ao mesmo tempo, tendo um caminho de autorrealização. E, por fim, um terceiro eixo que a doutrina aponta é, assim, a tua pergunta, da questão do patrimônio. O patrimônio, o direito, ele fornece uma série de instrumentos, uma série de institutos que podem ser utilizados conforme a situação fático-jurídica propõe. Então, como fazer? O que fazer com o patrimônio? Existem perguntas que remetem a fatos concretos. Como, por exemplo, qual a idade dos pais? Qual o nível de capacidade dos filhos? Se há netos? Se há filhos? Às vezes, tem muitas pessoas que não têm uma descendência direta ou que não vai ter uma descendência na terceira geração. Como que ele gostaria de estruturar? Qual a relação de afeto, de carinho, de vontade de participar da empresa? Isso também é importante. E depois se adentra numa parte mais objetiva, aonde as transferências de ascendentes para descendentes podem se dar, por exemplo, por meio da partilha em vida, que é um procedimento que evita a existência de inventário, já se antecipa aqui o que seria feito após a morte, se faz em vida. Esse é um procedimento muito valoroso, porém a prática indica que ele deverá ser usado, assim como a doação, quando há capacidade de diálogo entre as pessoas, há capacidade de liberdade, de expressão, o espaço permite isso. Partilha em vida, a doação, a compra e venda entre ascendentes e descendentes, com o consentimento dos demais herdeiros. A legislação aqui, ela visa proteger a legítima de todos os herdeiros. Legítima é o termo utilizado para se referir ao quinhão que cabe a cada herdeiro necessário. Os herdeiros necessários, por disposição legal, são os filhos e o cônjuge.
Na falta deles, dentro das normas, poderá o patrimônio subir até os ascendentes. Isso também deve ser verificado. Um outro ponto importante que deve ser observado aqui na doação e na partilha em vida, por se tratar de negócio jurídico gratuito, depois de eu transferir o patrimônio para o meu filho, acontecendo um acidente com ele, qual o destino desse patrimônio? Para onde ele vai numa segunda transição? Também o direito permite a constituição de sociedades. E aí se tornou comum se falar na constituição de holdings. Holding não é um tipo jurídico de sociedade, não é um tipo societário. Holding está mais relacionado à finalidade que essa sociedade terá. O custo de constituição de holding, com o custo tributário, também mudou bastante após alguns entendimentos do STF, um tema que o Leonardo é um estudioso. Mas, sobretudo, quando que essa sociedade é conveniente? Quando os descendentes desejam ser sócios entre si. Como fazer uma sociedade transferir para os meus filhos se os meus filhos não dialogam, não compartilham do mesmo projeto, não compartilham do mesmo estilo de vida, dos mesmos valores? Então, deve-se pensar num outro modelo. E Luiz acrescenta também um ponto, que as sociedades, elas são muito interessantes quando os pais desejam, primeiro, evitar que qualquer conflito atinja a sociedade operacional, aquela que produz, aquela que beneficia, que tem atividade comercial, atividade industrial ou mesmo prestação de serviço. Então, agora, ao invés de colocar uma pessoa física como sócia dessa sociedade, eu constituo com meus familiares uma outra sociedade e as cotas dessa sociedade passam a pertencer à minha sociedade com meus filhos. Então, num eventual processo de inventário, ou num negócio jurídico de doação, ou partilha em vida, ou mesmo de compra e venda, ou mesmo no testamento, o objeto vão ser essas cotas. E não o ativo dela, que representa uma participação societária naquela sociedade operacional. Por isso que a doutrina coloca que a holding é uma proteção para conter os efeitos de eventuais conflitos familiares. Perfeito. Então são muitos pontos a serem observados e por isso também que é importante contar com uma assessoria técnica, né, especializada, que pode indicar os melhores caminhos, porque a gente está vendo que existem vários instrumentos jurídicos. Mas pela sua experiência, pelo que o senhor costuma ouvir, vivenciar junto dos clientes, né? Não deve ser pouca coisa. O que mais se costuma ver realmente de erro que as famílias empresárias costumam cometer que acabam prejudicando aí o andamento dos negócios? Olha, dentre os equívocos que podem ser cometidos, eu destacaria a dificuldade dos pais lerem os filhos, dos pais compreenderem a visão, o horizonte, o que os filhos desejam para si. E não trabalhar com a expectativa que eles têm de moldar, de modelar o comportamento, a visão, a vida, inclusive, as decisões destes filhos. Um outro equívoco entre os sócios, familiares ou não, é pressupor que, mesmo sem comunicação, um outro sabe o que eu penso. Então, dentro dos acordos societários, que é um outro instrumento que o direito faculta às partes, às pessoas, um dos objetivos dele é reduzir o campo de expectativas que as pessoas têm uma das outras e trazer isso para um consentimento, um consenso, uma combinação. E essa combinação, ela passa a ser estruturada a partir dos valores, dos princípios e então das regras. E regrar, todo o conteúdo de interesse e relevância para a família, para os negócios, para o patrimônio, deveria ser objeto de um consenso, deveria ser objeto de uma regra. E por que a regra? Porque a regra, ela traz consigo o caráter da objetividade. Ela traz consigo a clareza. É aquela história da falta dentro da grande área. É pênalti, não é pênalti. Se foi falta, é pênalti. Porém, se as pessoas têm um entendimento mais amplo,
se as pessoas conseguem compreender que dialogar com a realidade, dialogar com o contexto em que as pessoas se encontram e com o movimento da vida, aí a ênfase passa a ser dos princípios, que já não determina sim ou não, mas já ilumina um campo de ponderação, um campo de conduta, um campo de comportamento. Lembrando sempre que o ciclo do conhecimento, ele só se conclui com o comportamento. Então, é irrelevante as pessoas terem um discurso, é irrelevante o papel, se isso não se manifesta através do comportamento, em atitudes, em ações concretas, orientadas pelos valores e pelos objetivos. Compreender essa sistemática e se inserir nela e assumir a sua responsabilidade dentro desse sistema evita muito dos erros que comumente acontecem dentro desses processos de transição. E aí colocar tudo, formalizar em contrato, com regras, para que todos tenham clareza, né, de tudo. Esse é o primeiro passo. A formalização, dentro da metodologia que nós trabalhamos, tem 4 princípios. A metodologia foi construída por nós e a base dela, em termos de realização de trabalho, é a formalidade. Formalidade. O instrumento que nós utilizamos para realizar esse tipo de trabalho é o diálogo. A consolidação é o consentimento. No escritório, nós não realizamos nenhum planejamento tributário ou sucessório aqui, sem que as partes envolvidas estejam de acordo. Então, não há deliberação. Nós gostamos de trabalhar o 4º elemento, que é a integração. Dentro dos nossos trabalhos, e até agora, nós concluímos todos os trabalhos que nós iniciamos até hoje, sempre com a família num patamar de união, de integração, de bem-estar superior ao do início do processo. Por isso que respeitar o método, por isso que criar o espaço para que esse diálogo seja aberto, seja verdadeiro, ele é tão necessário. A gente falou de integração, de união, acho que até já respondeu um pouco dessa próxima pergunta, porque quando a gente fala em empresa familiar, envolve familiar, é complicado. A gente, quando vai entrar num negócio como esse, a gente imagina que não vai dar briga, que não vai ter problema, todo mundo tá com boas intenções, mas a gente sabe que na prática, às vezes, conflitos acontecem. E aí, como equilibrar, né, essa relação pessoal com a profissional? Mas ele é meu irmão, mas ele também é meu sócio. E aí, como ter essa harmonia, tanto na família quanto nos negócios? Essa pergunta deve valer $1 milhão, né, doutor? A primeira questão é a pessoa aprender a valorizar o lado bom da família, os aspectos positivos dos relacionamentos com os familiares, valorizar e reconhecer todo o trabalho que já foi realizado, todo o caminho que já foi trilhado por quem nos antecedeu, a dedicação dessas pessoas, quantas horas foram necessárias de pensamento, de atitude, de revisão, de estratégia, quanto suor, quanto tempo de vida tem na construção do patrimônio familiar, da empresa familiar e tudo mais. Reconhecer, respeitar isso, já abre um espaço maior por equilíbrio. Depois, um segundo aspecto também é compreender que nenhum de nós é definitivo, absoluto, que nossas ideias não constituem-se na verdade, elas nascem de uma percepção, essa percepção vem moldada, modulada, conformada por um conteúdo anterior. Como a gente coloca isso dentro dos vínculos, dentro das relações familiares, sem transferir para o outro que é nosso, também ajuda muito nesse equilíbrio, chamando para si a responsabilidade pelo desenvolvimento, a responsabilidade pela integração, pelo fortalecimento do outro, pelo desenvolvimento e aprofundamento dos vínculos. E um terceiro ponto, compreender que o outro muitas vezes também quer acertar, também está no processo de desenvolvimento. E o que ele traz? Perceba o que ele traz de bom, como ele fortalece. Aí nasce uma admiração, aí nasce uma capacidade de se inspirar e também ser fonte de inspiração. Cresce o que eu gosto muito de perceber nas empresas familiares, que é a lealdade.
a lealdade, o afeto, a capacidade de se unir, a capacidade de um trabalhar pelo outro, a capacidade de um abraçar o outro, que transcende o econômico. E esses perfis, esses aspectos que eu trago, eles são muito mais fortes nas empresas familiares, no que eu gosto de pensar nas empresas de capital aberto, as empresas listadas na bolsa, ou mesmo com capital pulverizado, onde é muito difícil tu encontrar nas pessoas o reflexo, o espelhamento daquela cultura. É uma cultura muito mais construída em cima de agradar o acionista, de adotar os procedimentos, mais burocratizada, e tem seu valor, talvez o melhor modelo para que ganhe escala e que se torne uma empresa atuante em muitas comunidades. Mas falando de famílias empresárias e de empresas familiares, aqui nós temos o caráter emocional, o caráter que transcende o econômico. E há situações que os pais constituem empresas para formar os seus filhos, para conviver com os seus filhos. E se os filhos não adotam, não atingem uma determinada performance que seria desejada, que o mercado iria apreciar, isso fica em segundo plano. O bem-estar do filho, o desenvolvimento dele com a família, com os netos, a satisfação dele dentro do trabalho familiar, das atividades, isso tem um outro peso. Que, por exemplo, dentro de uma empresa que não tivesse esse perfil, aquele profissional poderia, inclusive, ser demitido. Já demitir um filho, demitir uma filha, é uma situação mais complicada. Demitir o filho do sócio também é uma situação muito delicada. Então, Luiz, antes de trazer o filho, eu sou totalmente a favor de abrir espaço para uma segunda geração, uma terceira geração dentro das atividades familiares. Eu penso que isso tem um valor fantástico para todo mundo. Agora, é importante pensar como essa pessoa ingressa, como vai se dar o acompanhamento dessa pessoa, como que vai se dar a estruturação do seu crescimento e desenvolvimento dentro da atividade empresarial, como que ela vai ser avaliada, valorizada e assim por diante, para que ela encontre aqui não muros, não barreiras em função dos vínculos familiares, mas que sim, que esses vínculos se tornem força, que esses vínculos se tornem coragem, para que ela cresça e se desenvolva aqui dentro e que contribua consigo e com todos da família que integram esse negócio. Que legal. Doutor Alexandre trazendo dicas, lições valiosas de vida, não só conteúdo técnico, né, profissional, mas também abordando muito essa parte pessoal, que é tão importante em negócios familiares. E diga-se de passagem que a Barufal de Advogados é um grande case de sucesso, porque o Dr. Wilson, que é o fundador do escritório, conseguiu cumprir com maestria aí mais de 50 anos de história com seus filhos no negócio. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso. E para quem está nos assistindo, que também está começando a pensar na sucessão, a fazer esse planejamento sucessório, qual dica final o senhor deixaria? Eu deixaria 2 dicas. A primeira, conversem entre si. Dialoguem. Verifique a disposição das pessoas daqui a um pouco sair de uma zona de conforto, a disposição de quem tem o poder de começar a transferir esse poder, a disposição de quem pode receber alçadas, competências, de assumir a responsabilidade, a disposição de se colocar numa posição ao mesmo tempo de ação, mas também de prestação de contas para aqueles que vieram antes e ainda estão dentro do negócio. A humildade para dialogar, para colocar de lado, inclusive, aquilo que lhe interessa, abrindo espaço para o que interessa ao grupo, para o que interessa à empresa, para o que interessa a continuidade dos negócios. E a partir da possibilidade de seguir adiante desta conversa, procurar pessoas, profissionais capazes de provocar a reflexão, de moldar uma estrutura dentro de um processo sucessório, dentro de um processo de transferência de administração e transferência
patrimonial, preparando as pessoas para a administração desse patrimônio, para a recepção desse patrimônio, para como cuidar desse patrimônio. Quem constrói patrimônio, no processo de construção, aprendeu a cuidá-lo. Mas quem recebe sabe como cuidá-lo? Então, uma equipe que consiga ajudar na estruturação desse trabalho todo. E, por fim, uma outra dica a todos os integrantes que irão compor, e não só esses, a todas as pessoas, eu diria, trabalhar práticas, participar de movimentos que contribuam para o seu autoconhecimento, para a percepção do seu funcionamento, para o fortalecimento, a compreensão das suas capacidades. E, por fim, movimentos, práticas, geradores de consciência. A partir da consciência, a consciência é como se fosse uma luz. Ela não é um fim em si próprio, mas ela ilumina. Quando eu ilumino essa sala, eu consigo identificar onde está o microfone, onde está o copo, onde estão meus colegas, qual o gesto, qual o movimento eles estão fazendo. Se eu apago a luz, fica muito difícil eu me posicionar, me movimentar dentro desse ambiente. Possivelmente vou bater em alguma coisa, vou quebrar, vou machucar, ou vou até mesmo me machucar. Então, intensificar a claridade dessa luz interna, isso vai ajudar muito dentro desse processo e vai ajudar muito em qualquer outro objetivo que as pessoas que participam desse processo tenham em suas vidas. Se preparar desde cedo, né? Tanto buscando conhecimentos técnicos, mas buscando a conversa antes de tudo, que eu acho que um dos pontos mais importantes, né, no negócio familiar. Se ter conversa para buscar harmonia familiar, que com certeza quem fundou o negócio, tudo que ele mais quer é que se tenha essa harmonia familiar e que esse legado seja preservado, né, doutor? Perfeito. O desejo de todos os pais é que os filhos sejam felizes, que desfrutem de um bem-estar, que desfrutem do patrimônio construído com responsabilidade, que se posicionem em relação a este patrimônio, não aquele patrimônio que o filho construiu com o seu próprio esforço em outra atividade, mas esse patrimônio familiar é muito importante que os filhos recebam como uma ideia de que eles fossem guardiões. E eles assumem aqui também o compromisso de usufruir, porém também de preservar e poder beneficiar uma geração seguinte com o esforço que vieram de seus pais, de seus avós. Permitindo assim que o fluxo da vida se dê de uma maneira mais leve, mais segura, mais estruturada. São recursos. E o recurso, quando bem aplicado, ele tende ou a multiplicar ou a preservar. Multiplicar não é uma obrigação, mas preservar deveria ser. Perfeito. Doutor Leonardo, vamos conversar um pouquinho também, porque a gente falou muito sobre o pré, né, sobre o planejamento sucessório. Mas e aí, de fato, quando ocorre essa sucessão, quando, por exemplo, eu quero transferir um bem para o meu herdeiro, né? Tem que pagar o imposto. Vamos falar sobre tributação agora, né? Tem que pagar o imposto. Que imposto que é esse? Como é que funciona? Tá, perfeito, Luiz. O doutor Alexandre nos deu uma aula magna agora sobre as ferramentas que o direito oferece para organizar a sucessão empresarial nas famílias empresárias. A grande questão é que, dentre essas ferramentas, é um processo de escolha com vários fatores diferentes que podem ser preponderantes de acordo com o contexto de cada família. A gente vive num Brasil que, infelizmente, a carga tributária é extremamente elevada. E, por vezes, a carga tributária é o fator preponderante no processo de escolha das famílias empresárias para definir qual vai ser a forma adotada de sucessão empresarial. Então, por exemplo, a gente tem 2 impostos preponderantes sobre a transmissão de bens no Brasil. Um é o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes ou por Doação, incide no processo de inventário, por exemplo, quando o pai falece e vai passar o patrimônio para o filho, e nas doações. E o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que incide sobre qualquer transmissão onerosa de bens imóveis ou direitos. Então, por exemplo, o pai vai vender um apartamento, incide o ITBI. Vai fazer uma permuta, incide o ITBI. E é justamente o ITBI, na organização sucessória das famílias empresárias, que hoje em dia é o imposto mais polêmico, com mais discussões na jurisprudência, nos tribunais, e que o que mais foi revolucionado, digamos assim, desde 2020 para os dias atuais. E como calcular esse imposto, doutor? Tá, perfeito. O ITBI é um imposto que incide sobre as operações com bens imóveis. Então, por exemplo, Luiz, eu vendo para ti um apartamento por R$100 mil. A prefeitura aqui de Porto Alegre vai dizer que o imposto incidente sobre essa operação é de 3%, R$3 mil. Uma hipótese de planejamento sucessório das famílias empresárias que o doutor Alexandre trouxe é justamente quando eles decidem virar sócios entre si.
Então, se pega o patrimônio que cada um dos sócios tem na sua pessoa física e se leva para uma empresa para que a atividade seja explorada dentro dessa empresa e o lucro seja distribuído entre os familiares. Nessa hipótese, por muito tempo se entendeu que existia uma imunidade tributária, prevista no artigo 156 da Constituição Federal. Contudo, hoje, isso foi alterado a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal e já não temos mais esse cenário. Então, qual que é o impacto que essa mudança do STF, é do STF, né? Qual o impacto dessa mudança do STF, tanto para quem deve pagar o imposto, quanto para a movimentação econômica como um todo, né? Sim, essa decisão, na verdade, é bem impactante, mudou completamente o cenário da constituição de pessoas jurídicas no Brasil, tá? Nós temos no direito brasileiro um instituto que se chama imunidade tributária. A imunidade, ela é basicamente uma regra criada pelo Constituinte para dizer que existem determinadas situações que não podem ser tributadas. E uma dessas situações é justamente a transmissão de patrimônio de uma pessoa física para a empresa da qual ela é sócia. O objetivo dessa regra é incentivar a atividade empresarial, permitir que os sócios tenham patrimônio e que a empresa não fique descapitalizada. Então, eu poderia, por exemplo, eu transferir um imóvel da minha empresa para um herdeiro meu e não pagar esse imposto? Seria isso? Não é bem Não. assim, na verdade. Tá. A situação que tu pode fazer é transferir um imóvel seu para uma empresa da qual tu é sócia ou pretende se tornar sócia, e a partir daí tu vai ter um aumento de capital social nessa empresa, e tu pode escolher doar essas cotas, ações da sociedade que tu investiu, para o teu herdeiro. Que é essa situação, por exemplo, que o Alexandre mencionou, que nós podemos permitir que todos os familiares virem sócios entre si. E neste caso, até então, tinha imunidade tributária e aí o STF teve um outro entendimento e agora realmente mudou. Exatamente. A gente tinha um entendimento vigente, que na verdade é o texto expresso de um artigo da Constituição Federal, dizendo que sempre que uma pessoa levasse um imóvel dela para uma empresa da qual ela pretende se tornar sócia, ou já é sócia e quer aumentar o seu capital, essa transmissão era isenta de tributação. Embora, se fosse observar mais a fundo, ela seria sujeita ao ITBI, mas por conta dessa imunidade ela não seria sujeita. Sempre se entendeu assim. A única exceção era para empresas que operavam predominantemente com atividade imobiliária. Então, se a empresa vende e compra imóvel, essa era uma exceção. Uhum. Mas todas as outras situações era normal, não pagava imposto. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário com repercussão geral, chamado tema 796, definindo que, na verdade, não é bem assim. Na verdade, o que é imune é só o valor integralizado no capital social da empresa. Então, digamos, Luiz, tu tinha um apartamento, tá? Declarado no teu imposto de renda por R$10 mil. O apartamento vale 100 mil. E tu integralizava por R$10 mil porque tu não queria pagar imposto de renda. Tu integralizava por R$10 mil. A Receita Federal permite isso. Uhum. Não incidia imposto, nada. O Supremo Tribunal Federal analisou essa situação e disse, não, na verdade, a Luísa integralizou por 10 mil, mas a Prefeitura de Porto Alegre entende que esse apartamento vale 90. Então, sobre essa diferença, ela tem que pagar o imposto. E a partir daí se abriu um novo horizonte de situações no direito tributário brasileiro, a partir do qual todos os municípios passaram a exigir esse imposto que nunca antes era exigido. Desde 88 era isenta, digamos assim, essa situação. E de 2020 para cá, todos os municípios passaram a cobrar esse imposto. E qual dica, então, se deixaria para essas pessoas que estão pensando em transferir seu patrimônio? Qual seria o melhor caminho, né, diante desse impasse aí? É bem complicada, assim, a situação, Luiz, porque com relação ao ITBI, esse entendimento hoje de que a imunidade é limitada ao valor efetivamente integralizado, ele é amplo já na jurisprudência dos tribunais. Então, a gente tem que analisar isso como uma situação que é uma realidade que pode ser interpretada como uma das ferramentas para a gente tentar resolver a situação da sucessão das famílias empresárias. Então, por exemplo, nós podemos ver situações em que é vantajoso integralizar o bem por todo o valor que ele tem de mercado, realmente, e pagar o imposto, e de repente vender no futuro já esse bem com um desconto sobre o ganho de capital. Ou situações que não vale a pena, que talvez se torne desinteressante colocar numa empresa. Talvez seja mais interessante doar para o meu herdeiro, porque a carga do ITBI e a carga do imposto de doação, que é o ITCMD, às vezes são muito próximos. Aqui no Rio Grande do Sul, o imposto de doação é 4%, e o imposto de transmissão de bens imóveis de forma onerosa é 3%. Então depende muito de cada caso, tem que avaliar individualmente. Cada caso tem que ser analisado com cuidado individualmente, e são vários fatores que têm que ser levados em conta pelas famílias empresárias. A data de aquisição do bem, o valor que está declarado no imposto de renda do pai ou da mãe que vai transmitir o patrimônio, quanto que há disponibilidade para pagar o imposto, de repente há alguma urgência na transmissão desse bem, se não há, será que não se poderia
se estudar uma forma menos onerosa de se transmitir ou de prorrogar o pagamento do imposto. Cada situação determina uma análise bem pormenorizada e que vai levar a uma conclusão diferente. Mas, via de regra, tem que pagar o imposto e essa é a realidade do nosso país, né? Então, não tem como fugir. Essa é a realidade do país e como no processo que o Alexandre muito bem trouxe aqui, um fator muito mais importante é transmitir o patrimônio com segurança. Segurança e transmitir para os herdeiros não uma dívida ou um problema futuro, mas transmitir o patrimônio com tudo certo, tudo ajeitado. Então, às vezes, a única solução realmente é pagar o imposto. E ciente, né, da situação, de que imposto é esse, da alíquota. Então, por isso que eu repito mais uma vez aqui que buscar um conhecimento técnico, uma orientação jurídica especializada é fundamental para iluminar o caminho, como o doutor Alexandre tinha falado, para clarear, né? Exatamente. Mas a gente sempre tem formas de reduzir a carga tributária e aliar isso às pretensões da família empresária, dos filhos, dos pais, porque sempre é um critério de preponderância do que pode ser escolhido no momento. Então, cada caso realmente vai ter uma decisão diferente. Perfeito. Que bom que tem, né, caminhos, alternativas e instrumentos para se analisar o que é o melhor para cada caso. Exatamente. Felizmente, no direito brasileiro, tanto no aspecto sucessório quanto no direito tributário, a gente tem várias ferramentas para analisar qual que vai ser o melhor caminho, a melhor estrada para se escolher. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo chegou no final, mas acho que foi muito esclarecedor, principalmente para quem tem empresa familiar. Então, quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês, doutor Alexandre, doutor Leonardo. Foi muito importante ter vocês aqui hoje conosco. Obrigada. Muito obrigado, Luiz. Luiz, muito obrigado. Agradecer as tuas perguntas todas pertinentes e parabenizar o Leonardo, que é um profissional exemplar. Muito obrigado, Elia, pela companhia. Muito obrigado pela tua atenção também, Luiz. Muito obrigada. Excelente. E obrigada também a vocês que ficaram conosco aqui até o final. Eu vou lembrar, é claro, de você aí se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações para continuar recebendo todos os nossos vídeos em primeira mão, porque vem aí pela frente outros vídeos sobre temas importantes que vão ajudar muito não só advogados, mas também estudantes da área do direito e, é claro, empresas familiares. Tá certo? Então não perca os próximos episódios. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.